Sabe, quando a gente pensa em fronteiras, o que vem à cabeça? Geralmente é uma linha retinha no mapa, né? Uma coisa simples que separa um país do outro. Mas e se não for sempre assim? E se algumas fronteiras fossem, sei lá, um verdadeiro quebra-cabeça com pedacinhos de um país espalhados dentro do outro? Pois é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar nas fronteiras mais bizarras do planeta, onde a geografia parece que resolveu pregar uma peça na lógica. Essa citação aqui resume perfeitamente o nosso ponto de partida. Vamos ver como esses remanescentes feudais e erros coloniais acabaram criando fronteiras que, sinceramente, desafiam qualquer lógica. Essas linhas não são só divisões, não. Elas são como cicatrizes. São as peculiaridades da história, da política e até mesmo de acidentes da natureza. Então, a ideia que a gente tem de país, ela vem lá de 1648. Aquele conceito de um território contínuo, sabe? Tudo limpo, organizado, um lugar onde todo mundo sabe exatamente de que lado da linha tá. Esse é o ideal, mas a realidade, como a gente vai ver, costuma ser bem mais bagunçada. E aí vem a pergunta: o que acontece quando a fronteira simplesmente não é uma linha? É aí que a nossa análise de hoje começa de verdade. A gente vai explorar justamente as exceções que quebram essa regra. Lugares onde a soberania é decidida por centímetros, pela posição de uma porta de entrada ou até pelo lado da cama em que se dorme. Para começar, vamos entrar em verdadeiros labirintos de soberania. Lugares onde o mapa parece mais um quebra-cabeça que alguém deixou pela metade. Agora, olha que interessante este número aqui. 30. Esse é o número de pedaços de terra, os enclaves e exclaves, que definem a fronteira inacreditavelmente complexa da cidade de Barley, que é dividida entre a Bélgica e os Países Baixos. Olha só que loucura esse arranjo. É assim, tem pedaços da Bélgica totalmente cercados pela Holanda, e para ficar ainda mais confuso, dentro desses pedaços belgas tem mais pedaços da Holanda. É tipo uma boneca russa de países, e tudo isso por causa de um acordo lá de 1198 da época feudal. Para tentar organizar essa bagunça toda, eles chegaram numa regra bem prática. A nacionalidade de uma casa é definida por onde fica a porta da frente. É isso mesmo. Se a pessoa mudasse a porta de lugar, ela podia literalmente mudar de país, pelo menos na hora de pagar os impostos. E se isso parece complicado, houve uma situação ainda mais complexa entre a Índia e Bangladesh. Um caos com mais de 160 enclaves que só foi resolvido em 2015. Até lá, as pessoas viviam num limbo jurídico sem acesso a serviços básicos. A coisa era tão absurda que existia o único contra-enclave do mundo. Um pedaço da Índia, dentro de Bangladesh, dentro da Índia, dentro de Bangladesh. Dá para acreditar? Agora, aqui o ponto crucial foi um detalhe na palavra, uma brecha na lei. No Tratado dos Pirineus, lá em 1659, a Espanha cedeu 33 aldeias para a França. Só que os negociadores espanhóis foram espertos. Eles argumentaram que Lívia era uma cidade e não uma aldeia, e por isso continuou espanhola. O resultado? Um enclave espanhol totalmente cercado pela França. Bom, agora vamos para o extremo oposto de uma disputa, uma terra que ninguém faz questão de ter. Um verdadeiro ponto vazio no mapa. Entre o Egito e o Sudão fica Bir Tawil, uma área com mais de 2.000 quilômetros quadrados que é, literalmente, terra de ninguém. Por quê? Porque existem dois mapas coloniais britânicos que se contradizem. Cada país reivindica a versão do mapa que lhe dá uma área muito valiosa, o Triângulo de Halaib. E nas duas versões, o deserto sem valor de Bir Tawil fica para o outro país. Ou seja, se um deles reivindicar Bir Tawil, estaria abrindo mão do prêmio maior. Ninguém quer fazer isso. E se as fronteiras não fossem estáticas? Agora a gente vai explorar umas linhas que se movem, que viajam no tempo, e outras que simplesmente aparecem do nada, moldadas pela própria natureza. Dê uma olhada na Ilha dos Faisões, que fica no rio que separa a Espanha da França. Desde aquele mesmo Tratado dos Pirineus, de 1659, essa ilhazinha desabitada troca de país pacificamente a cada 6 meses. É o condomínio mais antigo do mundo, um verdadeiro símbolo de paz e cooperação. Lá no Estreito de Bering, menos de 4 quilômetros de água separam os Estados Unidos da Rússia. Mas tem uma linha invisível e muito mais poderosa que também passa por ali, a linha internacional de Data. O resultado disso? Quando é meio-dia de sábado na pequena Dioméde, que é americana, já são 9 da manhã de domingo na grande Dioméde, que é a russa. Ou seja, da costa americana é possível, literalmente, olhar através da água e enxergar o dia de amanhã. E esse número aí, 85 metros, esse é o comprimento da menor fronteira terrestre do mundo. Dá para cruzar em menos de 1 minuto. Ela separa o enclave espanhol de Peñón de Vélez de la Gómera do Marrocos.
Mas a parte mais impressionante aqui, até 1930, Peñón era uma ilha. Só que um terremoto, seguido de uma tempestade, criou uma ponte de areia que a conectou para sempre ao continente africano. E assim, da noite para o dia, nasceu essa fronteira minúscula. Agora, vamos levar essa ideia de fronteira ao extremo. Vamos a lugares onde a divisão internacional não está em um mapa, mas sim, literalmente, no chão de um prédio. Esse edifício aqui é incrível. Ele foi construído de propósito sobre a fronteira em 1904 como um presente para as comunidades dos dois lados. Uma linha preta no chão marca a divisa. É possível assistir a uma ópera com o palco no Canadá e a plateia nos Estados Unidos. Infelizmente, questões de segurança mais recentes acabaram complicando um pouco essa tradição de portas abertas. De um jeito parecido, o Hotel Arbès foi construído de forma muito inteligente em 1862, um pouquinho antes de um novo tratado de fronteira entrar em vigor. A fronteira passa pela sala de jantar e até por uma cama na suíte de lua de mel. E na Segunda Guerra Mundial, essa esquisitice teve um papel heróico. Como a escada para o andar de cima começava na Suíça, que era neutra, os quartos se tornaram um refúgio seguro para fugitivos, fora do alcance das tropas alemãs que ocupavam a França. Bom, a gente já viu quebra-cabeças geográficos, linhas que se movem, mas além de serem curiosidades, o que essas fronteiras tão excepcionais realmente nos ensinam sobre o mundo? Fica bem claro que essas anomalias não são só erros no mapa. Elas são a história viva na nossa frente. Cada enclave, cada linha torta é um eco de tratados medievais, de mapas coloniais mal desenhados ou, às vezes, da força imprevisível da natureza. E talvez a maior surpresa seja essa. Em vez de serem fontes de conflito, muitos desses lugares se tornaram exemplos de cooperação. De hospitais compartilhados a regras práticas como a da Porta da Frente em Barley, as comunidades locais simplesmente dão um jeito de fazer a vida funcionar, apesar das linhas complicadas no mapa. No final das contas, o que tudo isso mostra? Mostra que essas linhas no mapa, que parecem tão rígidas, são, na verdade, uma invenção nossa, uma construção humana. E como toda a criação humana, às vezes elas fazem sentido, às vezes são completamente paradoxais, mas olha, elas sempre contam uma história incrível sobre quem nós somos e sobre as formas, às vezes, bem estranhas que a gente